Lisandro entrou. Falei, ô, vou sair. Meu coragem aí. Falei, ô, vou sair, cadê o seu irmãozinho? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata,
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso estudo bíblico, nosso segundo capítulo aí, né? Nós tivemos uma reunião maravilhosa na quinta-feira. Pena de quem não conseguiu chegar aqui a tempo, mas hoje conseguiu, glória a Deus, já é uma bênção, hein? Lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre o estudo, você pode anotar certinho e nos mandar. Pega já um lápis, pega caneta, uma folha, o que você tiver aí que você consiga fazer anotação ou no próprio celular mesmo. Surgiu uma dúvida sobre algum tema, anota e envia para a gente. Não fique com dúvida, certo? Estamos aqui para tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis, né? Que o Espírito Santo esteja conosco. Eu vou estar chamando o irmão Coragem para nós estarmos fazendo aí uma oração para iniciar. A hora que eu abri aqui, viu, irmão Coragem? Viu, o pessoal estava animado com a tela aberta, batendo papo, agora todo mundo se escondeu. Acho que todo mundo ficou com vergonha, porque o povo, todo mundo fechou a câmera, escondeu. Olha a Marisa abrindo a dela aí, ó. Boa noite, irmã, tudo bom? Boa noite. É que eu fui agora lavar minha louça, né? Daí eu fechei a câmera. Seja bem-vinda, feliz semana aí. Nossa, vou dar uma boa noite rapidinho, então, para os nossos irmãos antes de fazer oração, né, irmão Coragem? Eu tô vendo aqui a irmã Andreia, a Jaciara, ô, minha irmã, que bom ver você aqui de novo. Eu te procurei lá no grupo, não achei teu número, viu? Depois você me manda um oi lá. A irmã Leni também, a Marisa, que abriu a câmera aí para a gente falar um oi, a Marleide, a Selma, sejam todos bem-vindos aí, aqueles que ainda que sabem que tenham interessado em aprender da Bíblia. Ah, eu tenho um amigo, eu tenho um vizinho, eu tenho um primo, ou mesmo um tio, um irmão, mãe, pai, manda o link para ele, que nós estamos aqui em oração para que o Espírito Santo toque no coração dele. Boa noite, irmão Hernandes, que está entrando também agora. Vamos fechar os nossos olhos para nós fazermos uma oração? Querido Espírito Santo, muito obrigada, porque temos a certeza da sua companhia em todos os momentos. E é no seu nome que eu oro neste momento, Espírito Santo, se faça presente nesta reunião. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento para aprendermos o que o nosso irmão Coragem vai estar nos ensinando hoje. Que ele venha falar por intermédio de ti, palavras que nos ajudem a nos aproximar cada vez mais do grande amor de Cristo por nós. Esteja com cada participante que já se chegou aqui na nossa classe do estudo da Bíblia e com aqueles que vão estar adentrando ao decorrer da programação. Se faça presente, perdoe os nossos pecados. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão Coragem, é contigo. Muito bem. A semana passada, ou quinta-feira, nós recebemos aqui a Clébia, recebemos a Maiane, recebemos o Hernandes, recebemos a Maria Lucínia e Maria Cristina. Desses que eu falei o nome, e recebemos também a Jaciara. Tem alguém aqui? Eu estou vendo a Jaciara. O que mais que eu estou vendo aqui? Eu vejo Jaciara está aqui. Muito bem. Eu estou vendo aqui também, olha, o Hernandes. Mas eu não vejo as outras pessoas. Bom, isso significa que nós vamos buscá-las, né? É importante que elas apareçam aqui no próximo encontro. Vocês que estão aqui, no caso, Jaciara e Hernandes, que estavam conosco
na quinta-feira, um grande abraço para vocês. Eu também não vejo o André, entendeu? E são essas pessoas realmente que estavam e elas não estão aqui. Muito bem. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou precisar da ajuda de vocês para que nós tenhamos constantemente uma regularidade de frequência. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Bom, lembre vocês que eu comecei mostrando os princípios que vão nortear o nosso estudo. E eu pretendo terminar hoje de conhecer essas colunas. Então, pegue sua Bíblia, pegue um lápis, de preferência um lápis, e vamos escrever o que nós vamos aprender. Bom, todo contrato social, e nós aqui estamos, digamos assim, vamos trabalhar para entender que nós vamos fechar o acordo entre nós no estudo direcionado e bíblico, então nós precisamos ter os nortes. Nós vimos a semana passada, e por conselho de Lisandra, nós vamos fazer sempre assim, ela já orou. Então, no início de todo estudo, nós oraremos antes, tá? Como ela já orou, eu já vou pedir para você para abrir a sua Bíblia. E nós vamos ler o que está escrito em Deuteronômio 29, 29. Hoje, Lisandra, eu acredito que nós vamos terminar com essas premissas. Eu já quero fazer vocês entenderem como vai ser o estudo bíblico, lendo um pouquinho da Bíblia, mas de forma direcionada às profecias. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é o seguinte: nós vamos começar o curso hoje, agora. Mas agora não acontece a primeira lição, efetivamente. Esse encontro é para que vocês entendam as regras que nós vamos utilizar aqui. No segundo encontro, que vai ser sábado que vem, vai ser a primeira lição. Nessa primeira lição, nós vamos passar ela aqui ao vivo com vocês. Ponto. Depois que terminar essa lição, vocês serão assistidos. Nós estamos tentando montar uma equipe para assistir vocês, para tirar dúvida, para conversar com vocês, para, quem sabe, revisar o conteúdo. E nós vamos, quando nós estivermos um pouco mais à frente, um pouco mais profundamente nos conhecendo, né, de forma mais ampla, de forma mais profunda, nós vamos confiar em te mandar uma lição. Então, durante a semana, você vai parar um momento do seu dia e você vai responder, estudar e responder aquela lição. Alguém vai entrar em contato contigo para tirar as dúvidas com relação a esse conteúdo. E você volta para cá, no sábado à noite, e nós vamos fazer um resumo. E essa forma é interessante porque vai ser a oportunidade também. Você, durante o estudo, teve uma pergunta e aquela pessoa que está te ajudando falou: olha, deixa para você perguntar, essa pergunta é muito inteligente, deixa para você fazer quando estiver com o professor na sala. Lembre-se, eu não sou o único professor desse estudo, nós teremos outros que são até mais capacitados. Mas o detalhe interessante é que, nesse momento, você vai perceber que o estudo ele vai ganhando um norte. E qual é o norte? Qual é o nosso objetivo? É justamente estudar um estudo chamado Ouvindo a Voz de Deus, com direcionamento, para que vocês entendam as profecias. Agora, tem um detalhe. Só é possível entender a Bíblia se nós estivermos com o autor da Bíblia do nosso lado. E quem é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. Então, nós vamos aprender o mais importante de tudo, que é uma vida em espírito. É uma leitura da Bíblia em espírito, é conviver com o Espírito, é tirar dúvida com o Espírito, é falar com o Espírito Santo. Esse é o objetivo desse nosso estudo todo sábado à noite. Então, você que é visita, você que está entrando aqui a primeira vez, por favor, se não está no grupo ainda, procure entrar, porque o material que nós vamos apresentar agora também será disponibilizado para você em algum momento. Tá bom? Então, corre lá. Você vai abrir a sua Bíblia, eu vou fechar aqui minha câmera só porque eu vou pegar a minha Bíblia. É o tempinho que você tem para pegar a sua também. Corra e pegue a sua Bíblia agora. A minha já está na mão e você precisa estar com um lápis aí, hein? Então, Bíblias abertas, nós vamos ler o que Deus pediu a Moisés para escrever em Deuteronômio 29, 29. Ó, Jaciara já sabe o que nós vamos ler, o Enande também. Mas nós só vamos recapitular rapidamente para nós terminarmos esse conteúdo aqui. Na minha Bíblia diz assim, ó, olha só, a primeira coluna nossa é baseada no que eu chamo de testemunhos seletos versus testemunhos secretos. E na Bíblia eu vou te mostrar agora que existem testemunhos seletos e testemunhos secretos. É interessante porque, de repente, vai ser a primeira vez que você vai ouvir isso, mas isso está na palavra de Deus. Deuteronômio 29, 29 diz assim. Vamos lá. Eu vou precisar de alguém para fazer a leitura. Quem é bom de Bíblia aí que pode fazer essa leitura para a gente?
justamente porque senão eu vou ficar com muitos equipamentos e a ideia é justamente não atrapalhar. Oh, quem chegou! Bem-vinda, Clédia. Oi. Quem? Eu posso ler. Então muito bem. Então vamos lá. Deuteronômio 29, 29. Lê para a gente, por favor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Muito bem, perfeito, perfeito. Agora, você vai olhar para a gente, você vai ler para a gente Lucas 24, 27. Esse material vai ser disponibilizado no grupo, tá? Eu só quero que você vai sublinhando o que está lendo. Oi, irmã Denilde, seja bem-vinda. Aqui está frio, muito frio. Estou cobrindo aqui a Denise. Eu com muito calor. Imagina. Corre lá, Lucas 24, 27. Estamos orando por você, viu, amadinho? Lá na Amém, sala amém. 937 eu pedi oração por você. Todos Amém. oraram. A Antônia fez um clamor. Valeu, amada. Vale dar saúde, sim, em nome de Jesus. Amém. É Lucas 24, irmão? 27. Isso. Ué, no meu vai só ter o 24? Lucas 24, 27. Corre lá. Ah, tá. 24, 27. Bora. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Muito bem. Então, nós temos aqui duas oportunidades especiais, duas ocasiões especiais. Nenhuma, Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo que eles deveriam ficar atentos ao que está escrito. Esses nós chamamos de testemunhos seletos. Quando você vai para Lucas, capítulo 24, versículo 27, Jesus ressuscita. Eu contei aquela história para vocês a semana passada, e agora ele encontra com 2 discípulos no caminho de Emaús, e ele fala com os discípulos. Ele poderia dizer muito bem, imagina se você está ausente há algum tempo, e aí você está chegando em casa, acontece alguma coisa, todo mundo fica em pânico, as pessoas acham que você não vai chegar, por, sei lá, um avião, alguma coisa aconteceu, um imprevisto, e você chega na sua casa, todo mundo está chorando, ninguém olha para seus olhos para entender quem é você, que você está ali, não entende, não reconhece a sua voz. O choro era grande, o desespero, a emoção estava à flor da pele. Jesus aparece, ele poderia ter dito: ei, os meninos, ei, olha para mim, sou eu, Jesus? Uai, vocês não estão me reconhecendo? Jesus não fez isso. Nesse momento, Jesus ensina para a gente algo extremamente importante, Nara. Nós devemos fundamentar a nossa fé na palavra. Então, Jesus, ao ressuscitar, quando ele encontra 2 dos seus discípulos, que não eram dos 12, tá? Eram discípulos que os acompanhavam ali, dos 70. Então, ele tem a oportunidade de falar e ele apresenta verdades bíblicas, apresenta a Bíblia para que eles entendam que eles precisam estar com a mente e toda a sua formação na palavra de Deus. Ok, então, esses são os testemunhos que nós chamamos de testemunhos seletos. Tá, agora abra rapidamente sua Bíblia em Daniel, que eu já quero preparar-os para o futuro, quando nós estivermos estudando os profetas. Daniel, capítulo 12. Eu vou pedir a alguém para ler para a gente o versículo 8. Daniel 12, 8. Olha um testemunho secreto na Bíblia. Ou pelo menos não revelado, né? Daniel. Sim, eu estou melhor. Graças a Deus, irmã Lória. Obrigado por perguntar. Daniel 12, 8. Vamos curtir na sala 937. Amém. Obrigado. Eu amo todos vocês. Vou ler então. Daniel 12, 8 diz o quê? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Então, perceba, Daniel, ele ouviu a mensagem que nós vamos estudar no momento correto, mas ele não entendeu. Então, ele ouviu, mas não entendeu. E aí ele pergunta, e ele é informado: não, Daniel, você não vai entender mesmo, não.
Isso não é para o seu tempo, isso é o tempo de Giz, o tempo de Coragem, o tempo de Marisa, o tempo de Lohane. Então, você não vai entender. E quem é que pode hoje, por exemplo, tentar explicar aquilo que Deus não revelou para Daniel? Presta atenção. Eu estou dizendo que os testemunhos secretos, se algum dia alguém aparecer na sua igreja falando sobre isso, eu tenho um testemunho para revelar. Está escrito em qual livro? Foi algo que Deus falou para Daniel, mas Daniel não escreveu. Você diz, peraí, mas se Daniel não escreveu, como é que você pode trazer isso como mensagem, verdade presente para nós? Tem outro texto no Apocalipse. Vai para o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 10. Corre lá. Vou encontrar na minha Bíblia. 10, versículo 4. Alguém leia para a gente. Apocalipse 10, 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escreves. Muito bem. Então, eu tenho um texto em Daniel e eu tenho um texto no Apocalipse. Esses dois textos dizem que Daniel não entendeu tudo o que ele ouviu, e no texto do Apocalipse diz que o anjo, Cristo ou João, conversava com alguém que falou assim: você não vai escrever o que disse os 7 trovões. Agora imagina se alguém um dia vem aqui falar na sala de Lisandra aqui para a gente, que ele sabe o que os anjos, o que foi dito ali pelos 7 trovões. Não, irmão, isso é testemunho que não foi revelado. Aí você vai dizer: nós aprendemos na sala, na classe bíblica, lá da Lisandra, do professor Coragem, que nós vamos ficar com os testemunhos seletos. Então, os testemunhos seletos são aqueles que estão na Bíblia, claro, fácil identificação. E foi os testemunhos seletos dos livros bíblicos, dos 66 livros, nos dias de Cristo eram 37, vocês sabem disso, que Cristo utilizou Salmos, o Pentateuco, Isaías, Jeremias e outros, e assim por diante, para apresentar as verdades bíblicas. Por isso, nessa nossa classe bíblica aqui, nós vamos ficar restrito aos testemunhos seletos. Então, a primeira coluna, testemunhos seletos. E qual é a segunda coluna? Já vai aparecer na sua tela aí. A interpretação. Quem vai ler para a gente Isaías 28, 13? Assim, a palavra do Senhor lhe será como a fala de crianças, palavras e frases repetidas, uma palavra depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados e presos. Obrigado, Nara. Então, o método de interpretação que nós vamos usar para o estudo da Bíblia e das profecias é o método indicado pela própria Bíblia. Um pouco aqui, um pouco ali. Isso significa, Pamela, que a Bíblia é um quebra-cabeças. Então, você vai pegar uma peça com Daniel, que o Espírito Santo revelou para Daniel. Você vai falar assim: dá licença, viu, Daniel? Eu preciso entender esse assunto aqui. Então, você pega de Daniel, aí você vai ficar ainda com uma dúvida. Você fala: Isaías, me empresta aqui essa pecinha para eu montar um quebra-cabeça. Já tem 2. Jeremias, isso aqui foi você que falou, inspirado pelo Espírito Santo. Eu preciso dessa peça para entender esse quebra-cabeça que eu estou montando na minha mente. Aí você já tem peças de 3 livros. Aí você pega esses 3 livros e você corre lá para o Apocalipse e você vai ver que a Bíblia se fecha perfeitamente. Nós não podemos utilizar outro método que não seja esse, porque esse é o método apontado pelo profeta Isaías, em Isaías 28, 13. Então, nós vamos pegar todos os assuntos de forma bem tranquila, como vocês estão vendo, e vamos montar esse quebra-cabeça que é da Bíblia. E no final vocês vão ver como isso funciona. Bom, então, essa é a terceira coluna.
a segunda. E a terceira coluna? Eu gosto muito dessa terceira coluna. Quem vai ler para a gente Eclesiastes 1:9? Qual o versículo, Coragem? O que Eclesiástico 1:9. O 9. Deveras me apliquei a todas essas coisas há de para ser. claramente entender tudo isso. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão na mão de Deus. E se é amor ou se é ódio que está na sua espera, não sabe o homem. É esse? Eclesiastes 1:9, isso mesmo. Continue. Tudo que está oculto no futuro. Eu vou ler em outra versão, hein? Diz assim, ó. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que não há nada novo debaixo do sol. Nós vamos chamar isso de processo cíclico. E o que é um processo cíclico? É o seguinte, você lê uma história no livro de Daniel. Por exemplo, Daniel 3. Daniel 3, os 3 amigos de Daniel indo para a fornalha ardente. Depois você vai ler em Daniel 6, que acontece alguma coisa semelhante, ele vai para a cova dos leões. Daniel não estava na fornalha, mas os amigos de Daniel não estavam na cova. Então, aqui acontece um processo cíclico, a história se repetiu. Então, o pastor Arilton costuma dizer o seguinte, na profecia, a história se repete, se amplia. Eu costumo dizer o seguinte, na Bíblia, a repetição é comum. E isso se passa diversas vezes com diversas histórias. Mas eu não quero antecipar nada agora, eu só preciso que você grave a informação. Eu vou recapitular, hein? Paulo Rainer, você que gosta de anotar as coisas, observe. A primeira coluna desse estudo está baseada no fato de que nós vamos ficar nos testemunhos seletos, aqueles que foram revelados. A segunda coluna é que nós vamos usar a interpretação conforme a própria Bíblia diz. A terceira coluna é que nós vamos observar que na Bíblia existe um processo cíclico. Salomão diz, está vendo alguma coisa que vai acontecer? Pode olhar com calma para trás que já aconteceu e poderá acontecer de novo. Agora, a quarta coluna, peraí que saiu a tela aqui. A quarta coluna está no livro de Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Quem pode ler, por favor? Mas a Sim. vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém. Isso significa, obrigado, Isabel, que nós precisamos pegar a Bíblia, estudar a Bíblia e entender. Presta atenção no que eu vou dizer, hein? Que algumas coisas que você entende hoje, outros filhos de Deus não entenderam no passado. Por exemplo, o livro de Jó vai dizer que houve um encontro entre Cristo e o inimigo em algum lugar. E o inimigo disse que queria testar Jó, porque foi um desaforo quando ele chegou para Cristo e Cristo disse, olha, Jó é íntegro, foi dando qualidades de Jó. Naquele momento, sabe que o inimigo falou, Jó não tem uma gripe, todo mundo adoece, Jó não adoece. Jó tem fazenda, tem tudo, tira tudo, deixa eu ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. E Cristo permitiu que ele tirasse o patrimônio de Jó. Só que aí acontece uma coisa interessante, Lorena. Vamos lá para o livro de Jó, rapidinho. Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2, versículo... Vamos ver qual é o versículo. Eu vou pedir para alguém ler, desculpa, é o versículo, capítulo 1. Versículo 16. Quem pode ler para a gente? Jó 1,16. Pâmela, presta atenção no que você vai ler agora. Você vai ouvir, hein? Olha, abre a sua Bíblia aí, Selma. Fica de olho na Bíblia, hein? Ó, irmã Jaciara. Olho na Bíblia, viu? Viu, Hernandes? Olho na Bíblia. Presta atenção. Tem 2 pessoas que levantaram a mão. Já eu deixo a oportunidade para perguntar. Mas agora deixa eu só ler o texto. Jó 1,16. Olha o que está escrito. Falava
Esse ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. O que esse servo disse para Jó? Que o fogo, quem tinha mandado o fogo do céu? Deus. E foi Deus que mandou o fogo cair sobre o patrimônio de Jó, sim ou não? Ele permitiu Satanás, né? Foi. Mas foi Deus que mandou o fogo ou foi Satanás? Foi Deus. Foi Satanás, gente. É o que está escrito. Olha o que está escrito no capítulo 1. Ele foi à presença de Deus reivindicar que Jó era permitiu. Exatamente, que Jó era amigo de Deus porque Jó era protegido por Deus. E Deus permitiu, e o inimigo joga fogo do céu e consome o patrimônio de Jó. Nesse momento, nossos irmãos estavam com a visão limitada do que era o grande conflito. Então, é por isso que é importante essa coluna da alvorada. Por quê? Porque a alvorada, assim como o conhecimento, a luz da aurora também vai brilhando até chegar a ser dia perfeito. Então, o que você conhece hoje, vamos dizer que você hoje é um irmão nosso que está em outra denominação. Então, você já conhece muito sobre Deus, você já conhece muito sobre Cristo, você já conhece muito sobre o Espírito Santo, e você está aqui agora para nos ajudar a aprender. Mas nós temos outras verdades para te apresentar, que é como a luz da aurora. Você vai aprendendo, e isso vai aumentando o seu conhecimento da Bíblia. Eu vou recapitular para que vocês tenham isso em mente. A primeira coluna, nós vamos ficar com os nossos olhos e os nossos pensamentos ligados nos testemunhos revelados. A segunda coluna, nós vamos pegar esses testemunhos revelados e vamos aplicar a regra de um pouco aqui, um pouco ali, sabendo que isso pode e deverá, na maioria das vezes, ser cíclico, e que esse conhecimento vai ampliando cada vez que você vai estudando mais. Agora nós vamos para a quinta coluna. Essa quinta coluna nós chamamos de discipulado. Quem vai ler para a gente Atos 8:31? A igreja passava por um período de paz em Atos toda a 8:31. Judéia. Ah, tá. 8:31. Estava no 9:31. Aqui. Ele respondeu: posso entender se alguém não me explicar. Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para sair e sentar-se ao seu lado. Então, a regra número 5, a coluna número 5, vai dizer que aquilo que você aprende aqui, você aprende para explicar. Então, você vai aprender verdades que você desconhecia, você vai aprender verdades maiores daquilo que você já conhecia, e você vai aprender verdades que você nem sabia que elas existiam. E o que você deve fazer com todo esse conteúdo que você vai adquirir? Você deve repassar. A melhor forma de aprender é quando você está ensinando. Por isso que eu gosto de dar estudo bíblico. Por isso que eu gosto de estar nas salas. Porque toda vez que eu falo, alguém pergunta algo e aquilo ajuda a ampliar a minha visão sobre o assunto. Por isso que eu digo, e eu vou falar isso várias vezes com vocês, não deixa pergunta para amanhã. Teve pergunta? Levante a mão, faça, e na hora nós vamos buscar na Bíblia a resposta. Outra coisa, dificilmente eu vou dar uma opinião pessoal. Eu não tenho opiniões, eu não tenho amor às minhas opiniões, eu tenho amor e eu tenho consideração total ao que está escrito. Se está escrito, acabou. Por exemplo, e isso eu já vou perguntar para você. Você que está aqui, que chegou agora, ou já está no nosso segundo encontro, se você encontrar na Bíblia, por exemplo, escrito assim, não usará, não existe, eu só estou dando um exemplo. Se Cristo mandasse você não usar havaiana azul, olha, você pode usar preto, você pode usar verde, você pode usar amarela, lilás, qualquer cor que você quiser. Mas a ordem de Cristo for expressa, dizendo assim, não usarás havaiana azul. Você obedeceria? Quem obedeceria? Quem tem esse coração disposto a obedecer? Levante a mãozinha virtual para eu ver que você é obediente. Vamos ver? Quem mais?
Pois é. Quem mais? Lohane já colocou. Eu estou vendo poucas mãos aqui, hein? Você tem essa disposição de obedecer às ordens de Deus que você encontra na Bíblia. Parabéns, irmã Lene, parabéns, Jaciá. Ó, a Cleida, ó, a Pâmela. Pâmela levantou a mão bem alto lá, tá vendo? Então, é isso aí. Num estudo que nós vamos acompanhar agora, nós vamos descobrir que tem algumas coisas que Deus vai dizer lá, Selma, não faça isso. Mas você não vai entender, irmã Jaciara, por que Deus pediu para não fazer isso? Não tem explicação. Simplesmente ele disse, não faça e acabou. Você pode perguntar para ele? Pode. Você pode conversar com Deus? É um prazer de Deus conversar conosco. Agora, ele quer que nós sejamos obedientes. Se eu descobrir na Bíblia que está escrito, não usará sandália havaiana azul, por mais que eu goste da sandália havaiana azul, eu não usarei mais. Eu vou usar uma preta, uma vermelha, uma rosa, qualquer cor, menos azul, porque a ordem é clara. Na Bíblia, você vai observar que tem duas coisas que são repetitivas, princípios e regras. Deus aponta princípio e Deus aponta regra. O princípio, por exemplo, ele poderia ter dito assim, olha, não calce chinelo. Então, o princípio é esse. E a regra, Senhor? Calce, por exemplo, sapato. Então, você vai ter o princípio e você vai ter a regra. Isso é comum na Bíblia. Em alguns momentos, Deus vai dizer assim, ó, não faça isso, ou não faça de tal forma, e ele vai deixar você, com a sua mente santificada, decidir o que fazer. Em outros lugares, não, ele vai dizer, eu escolhi isso aqui, e ponto final. Então, nesse estudo, nós vamos ter a oportunidade de ter esse conhecimento. Lembrando, o discipulado eu aprendi, essa verdade, eu repasso, essa é a quinta coluna. Vamos para a penúltima. A coluna número 6 nós vamos chamar de luz maior ou luz menor e prosperidade. E a Bíblia, e aí eu vou ler para vocês, no livro de Amós 3,7 vai dizer assim, ó, vai lá, abre a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. A minha Bíblia digital está aqui e eu vou ler para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão. 3,7 diz assim, isso aqui é uma sala de aula, viu, pessoal? Você pode participar. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, Amós garante para mim que Cristo se utilizará de homens para trazer mensagens inspiradas para nós. Eles receberam a inspiração. De qual forma? Sonhos e visões, exceto Moisés, que falava com Deus face a face. Então, a Bíblia foi transmitida, não foi ditada. A Bíblia não foi ditada para os homens. Deus deu sonhos e visões para Daniel, para João, para todos os escritores, e aí eles, depois que tiveram esses sonhos e visões, eles escreveram aquilo que eles viram ou sonharam. Isso chama-se inspiração. E nós hoje somos iluminados ao abrirmos a Bíblia, pedimos o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, para nos ajudar a entender. Então, Amós disse que Deus não ia fazer nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Quando eu vou para a 2 Crônicas, vamos lá para o livro de Crônicas, capítulo 2, eu leio assim o capítulo 20, versículo 20. 2 Crônicas 20 e 20. A última parte desse versículo diz assim, ó, crede nos seus profetas e prosperareis. E um pouco antes diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Então, o profeta, quando ele traz a mensagem de Deus, por mais que a mensagem não seja popular, sábios somos nós se seguirmos essa mensagem. Esse profeta, ele acaba sendo uma luz menor, porque a luz maior é Cristo, é a palavra de Deus. Então, a Bíblia toda, nós temos um pouco mais de 40 profetas, 40 escritores, e nós temos 66 livros. Se eu tirar o livro de João da Bíblia, o livro de João é a luz menor em relação a toda a Bíblia, que é a luz maior. Se eu pego Jeremias, profeta, e tiro da Bíblia, Jeremias, profeta, é a luz menor em relação à luz maior, que é toda a Bíblia. Agora, a Bíblia, ela é o reflexo do caráter de Deus. Então, Cristo é a luz maior. E os profetas são luz menores. Por isso que no livro de Crônicas vai dizer, crê no Senhor, seu Deus, e estareis seguros. E ouça, acredite nos seus profetas, e vocês prosperarão. Já em Provérbios, capítulo 29, Provérbios 29, 18, vai dizer assim, ó, Provérbios 29, 18. Não havendo profecia,
o povo perece. Porém, o que guarda a lei é bem-aventurado. Então, eu preciso entender as profecias de Deus. E essa é a oportunidade. Nós vamos começar com algumas lições fáceis e depois nós vamos entrar em outras lições que são um pouco mais complicadinhas para entender. E a última coluna, que eu considero tão importante quanto as outras, está no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Provérbios 11, 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Isso significa que na nossa classe, eu e a irmã Jaciara estamos no mesmo nível. Eu e a irmã Luzia também. Nara Isabel também. Todos nós aqui. Joel com Enande também. Giza com Edenilde também. Ziliene com a irmã Marisa também. Todos nós estamos aqui na condição de aprendiz daquilo que o Espírito Santo quer nos revelar, quer nos instruir, quer nos iluminar. A expressão correta é essa, quer nos iluminar. Então aí o quadro está completo. Eu vou apresentar 5 verdades na semana que vem, mas agora eu queria perguntar para vocês. Eu sei que é muito conteúdo, a sala de aula é assim, tem muito conteúdo. Vocês querem perguntar alguma coisa a respeito das colunas, que eu chamo de premissa? Há alguma coisa aqui que você não entendeu, que possa ser explicado? Esse é o momento. Se não, aí eu já vou entrar na primeira oportunidade. Essa é a primeira oportunidade que nós vamos ter para abrir a Bíblia e entender isso na prática. Como funciona isso na prática? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguém com a mão? Eu não vejo ninguém aqui com a mão erguida. Então, eu vou seguir. Fechei aqui a minha tela. Agora vão aparecer todos vocês para mim. E aí eu vou pedir a vocês para abrir no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Vamos lá? Nós vamos ver como isso vai funcionar no nosso estudo. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. E aqui agora é conversa, não é mais monólogo, não. Gênesis capítulo 1 vai falar sobre a criação. Vocês sabem disso. Então, Gênesis capítulo 1, corre lá. Eu vou ler para vocês agora o versículo 1. Gênesis 1, 1. Olha só como está escrito na minha Bíblia. Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Que bom. Então, a Bíblia já inicia dizendo que Deus é criador. No versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando você lê esse texto, rapidamente, você não entende a profundidade do que o texto está dizendo. Bom, então, no princípio, Deus cria. Então, Deus é o Criador. Claro que depois nós vamos descobrir quem foi que disse haja luz. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso mais à frente. Só que eu pego esse texto sozinho e eu entendo um pouco de tudo que ele representa. Vá para Apocalipse capítulo 20. E aí vocês vão entender por que Isaías fala que é um pouco aqui, um pouco ali. Apocalipse capítulo 20, corre na sua Bíblia, pega lá. Não perde tempo não, Renante. Não perde tempo não, Joel. Abre a sua Bíblia no Apocalipse capítulo 20, Giza. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Presta atenção que está escrito Apocalipse capítulo 20. E como é importante o Gênesis para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 20. E vi descer do céu. Olha que lindo isso, ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do quê? O que está escrito aí, Lohane? Ele tinha a chave do quê? Espera um pouquinho que eu estou fazendo sanduíche para minha neta. Desculpa. Então, alguém que está acompanhando aí me diz. E vi descer do Chave céu do um abismo. anjo. Chave do quê? Do abismo. Quem respondeu isso? Marisbel. Ô, Marisbel. Abismo? Oxi, Sim. o que é esse negócio de abismo, hein? Eu poderia ir para o Google. Não poderia? Poderia ligar para minha tia. Poderia ligar para o meu irmão. Mas nós decidimos aqui com as premissas que é a Bíblia que vai responder nossas perguntas. Então, eu não posso pedir ajuda de ninguém. Eu tenho que perguntar para a Bíblia. Bíblia, o que é abismo? Porque olha o que a Bíblia está dizendo aqui na sequência do versículo. Esse anjo tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Uai, que história é essa? O que Apocalipse quer dizer para mim? Um anjo desce do céu e esse anjo tem uma chave, e essa chave é a chave do abismo. E ele tem uma cadeia na sua mão. A princípio, eu preciso explicar para vocês que o livro do Apocalipse, você não entende como se lê.
ele é um livro cheio de símbolos, é muito simbólico. Diferente do livro de Salmos, por exemplo, diferente de outro livro de Atos, que conta a narrativa de fatos. Aqui é um livro profético, e é por isso que eu inicio o nosso curso já apresentando o texto do Apocalipse, para você entender a importância do Gênesis. Talvez você está vindo aqui pela primeira vez, você nunca ouviu fazer essa conexão. E é isso que nós precisamos aprender. Estudar a Bíblia com essa humildade, fazendo a comparação dos textos. Na sequência ele diz, versículo 2, ele prendeu o grande dragão, ou ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Mas amarrou aonde? Olha lá. E lançou, no versículo 3, nesse momento eu estou orando a Deus para que você esteja prestando atenção na Bíblia, hein? E lançou no abismo. E ali cerrou, fechou, lacrou, colocou selo sobre o dragão. Apocalipse 20, eu estou lendo no versículo 3. Lohane. E aí o que ele fez? Para que esse dragão não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. Epa, peraí. Não, eu preciso entender isso. Isso é importante. O que é abismo? Bíblia. O que é abismo? Volte lá para Gênesis capítulo 1. Então, Apocalipse 20 faz uma pergunta. Gênesis capítulo 1 vai responder para nós. Apocalipse 20 diz que o dragão, Satanás, vai ficar preso durante 1000 anos no abismo. Talvez na sua igreja alguém tenha tentado explicar isso de várias formas para você. Marisbel, você quer perguntar? Você levantou a mão? Não, porque você perguntou o que era abismo. O abismo é o que existia na Terra. Não era isso? Porque ela era vazia. Exatamente. É isso que a Bíblia vai responder para a Aprendi gente. com você, viu? Isso, perfeito. Na minha Bíblia diz assim, Nara, olha que lindo, Nara. No princípio criou Deus o céu e a terra. Estou lendo Gênesis 1. Olha como Gênesis é importante para entender o Apocalipse. E as pessoas dizem, não, o Velho Testamento... Como assim? Um texto está lá em Apocalipse, um texto importante. A resposta está no Gênesis 20, no Gênesis capítulo 1. Olha que coisa. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí você vai ler com calma agora. E a terra sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Bíblia, o que é abismo? É uma terra sem forma e vazia. O que a Bíblia está dizendo para você no Apocalipse capítulo 20 é que no final de todas as coisas, a terra voltará a ter a mesma situação que ela tinha antes do haja luz, sem forma e vazio. As pragas e os terremotos, as coisas que vão anteceder a vinda de Cristo. E todo o caos que vai acontecer próximo daquele momento, que vai ser um momento de gozo e regozijo para mim e para você. Mas algumas pessoas estarão tristes com o retorno de Jesus. Nesse momento, a terra entrará em colapso. E quem vai explicar para a gente o que vai acontecer nisso é outro amigo nosso. Moisés explicou para a gente como era no princípio. João disse como vai ficar no futuro. E Jeremias teve uma visão explicando alguns detalhes sobre esse abismo. Corre lá em Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, versículo 23 até o 26. Espera aí. Então, para entender um único termo, eu já pedi ajuda de tantas... É isso mesmo. Para entender o que é abismo, lá no Apocalipse 20, versículo 1 e 3, você precisou da ajuda de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, e agora Jeremias vai aumentar a sua visão a respeito desse caos que acontecerá depois que Jesus voltar. Jeremias 4, 23 a 26 diz assim: Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Olhei para os céus, não tinha luz. Olhei para os montes, estavam tremendos, e os outeiros estavam estremecidos. Observei, disse Jeremias, e eu não vi homem algum. Todas as aves dos céus tinham sumido. Vi que a terra fértil era um deserto, e as cidades estavam todas destruídas, diante do furor, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então Jeremias chegou para, junto com Moisés e João, clarear nossa mente, o que montou o quebra-cabeça do que é o abismo, que a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 20. A terra, amigos e amiga, no momento em que Jesus voltar e nos levar para o céu, ela voltará à mesma situação que ela já teve no princípio. Ela vai ficar sem forma e vazia,
sem nenhum ser humano vivo. Naqueles dias, quem andava sobre a face das águas era o Espírito Santo de Deus. Por que o Espírito Santo de Deus andava sobre a face das águas? Porque o Espírito Santo de Deus, que é esse Consolador que está entre nós agora, que é esse Deus que está falando ao seu coração, que é esse Deus que está usando palavras simples de um professor que é simples também, que se aproxima de você e de Deus com muita humildade, muito respeito, muita consideração, que fala ao seu coração nesse instante. Esse Espírito Santo tomava conta da terra antes de existir qualquer coisa, quando ela era sem forma e vazia, porque ele sabia que você iria nascer aqui. E ele aguardou por você antes da sua existência, antes do haja luz. O Espírito Santo tomava conta de uma coisa sem forma e vazia, esperando você. Como uma mãe que espera o filho quando fica sabendo, é menino ou é menina. Antigamente fazia as coisinhas tudo azulzinho para os meninos, tudo rosinha para as meninas, ia ali, comprava o local onde o bebê ia dormir, preparava o quarto, preparava a casa, deixava tudo pronto para a chegada da criança. O Espírito Santo estava na terra, preparando o ambiente para você e para mim, antes que a terra tivesse forma. Ele já cuidava, ele já se preocupava com isso, porque essa terra será, como hoje é, o lugar da sua habitação. Infelizmente, a coisa mudou, depois que os nossos primeiros pais decidiram se rebelar contra Deus. Essa história nós vamos aprender mais à frente. E no final, quando o Espírito Santo estiver completamente sobre a vida da irmã Luzia, sobre a vida da Lene, da Isabel, da Nara, da Pâmela, da Lene, da Andréia, da irmã Jaciara, de todos que estão aqui, o Espírito Santo vai dizer assim: ô Deus Pai, aqui terminou o nosso trabalho. Aí ele vai dizer assim: Deus Pai, filho, chegou a hora. E Jesus vai falar: então eu estou indo embora, hein? Jesus vem buscar a mim e a você. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ó, vai subir conosco para o céu. E sabe agora quem que vai estar andando sobre a face das águas, numa terra sem forma e vazia? Não é mais o Espírito Santo, porque ele estará conosco. Infelizmente, será o diabo e seus anjos que estarão presos de forma circunstancial em um mundo em que não tem mais ser humano para tentar. Ei, se você não deixar que o Espírito Santo entre na sua vida, então, infelizmente, o inimigo vai andar sobre o cadáver de algumas pessoas. Eu e minha casa decidimos, algum tempo atrás, servir ao Senhor e ficar do lado do Senhor, porque nós queremos subir com Cristo e com o Espírito Santo para o céu. Por quê? Porque essa terra, que hoje é bonita, ela já foi linda, perfeita. Ela era o local da habitação dos nossos pais. E por que ela era linda e perfeita? Porque o governo desse mundo estava nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não havia rebelião. É verdade. Adão e Eva tinham uma vida de tranquilidade. Todos eram perfeitos. Só havia perfeição. Quer você, um dia, morar nessa terra, depois que ela passar por essa fase de abismo novamente, vai chegar um momento, e isso nós vamos aprender no decorrer do curso, que de novo Jesus vai dizer: haja luz, e você vai estar lá para ver. Ele criando com a sua própria voz, ele criando todas as coisas, ele criando as flores, ele criando os animais, ele criando os frutos, ele criando tudo para mim e para você. Depois dos 1000 anos, tudo isso vai acontecer. Mas quando ele voltar, a terra voltará a ser sem forma e vazia, como no princípio. Existe muito para aprender nos 3 primeiros versículos do livro de Gênesis, mas por hoje eu vou parar por aqui, até porque o nosso tempo está no final. E eu quero fazer um apelo para você. Sabe, o Espírito Santo tomou conta desse lugar. Só porque ele sabia que Yara ia nascer aqui. E ele cuidou de tudo. Quando Jesus chegou e disse: haja luz, o Espírito e Deus Pai, juntamente com Cristo, tinham mantido aquilo ali para guardar para mim e para você. Qual é a resposta que você vai dar para Deus nessa tarde, nessa noite? Noite do Brasil, madrugada para mim na Espanha. Aqui são 00:42. Quer você, hoje, agora, dizer para o Espírito Santo: ei, Senhor, eu estou aqui, viu? Olha, eu estou na classe, eu estou prestando atenção, estou de telinha fechada, mas eu estou ouvindo tudo. Eu aceito que o Senhor more na minha vida. Por quê? Porque aqueles que têm o Espírito Santo
A Bíblia já é a vida deles. Olha que legal. Você é Bíblia para alguém. As pessoas olham para você e veem você refletindo a imagem de Deus ou a imagem do inimigo de Deus. Para que você tenha a sua mente conforme a vontade de Deus. Você tem que permitir que o Espírito Santo tome conta dessa mente, para que Jesus, ao chegar, ele possa dizer: haja luz. E aí você, mesmo pecador, todos nós somos, abre o coração para que o Espírito Santo trabalhe e você será uma nova criatura para a honra e glória de Deus. Aceita você o convite de Deus para você hoje? Quer você ser morada do Espírito Santo? Quer você permitir que o Espírito Santo viva em você? Para, como disse Paulo, já não vivo eu, mas o Espírito vive em mim. Porque no momento em que o Espírito vive em você, e ele vive para a honra e glória de Deus, você é nova criatura. Você já não pertence mais a esse mundo de pecado. Você sobe com ele, para depois você voltar com Cristo e com ele também. E todas as coisas serão formadas diante dos seus olhos. Ocorre que depois dessa fase, a terra vai ser perfeita para sempre. Eu e você estaremos eternamente na presença do Pai, na presença do Filho e na presença do Espírito Santo. Eu aceito, Senhor, o apelo do Senhor para a minha vida. Aceita você também? Se você quer aceitar esse apelo, levante sua mão. Nós vamos fazer uma oração e logo depois os microfones estarão abertos para que vocês possam fazer perguntas ou considerações a respeito dessa mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos que tomaram a decisão. E se você ainda está aí pensando, comece a pensar um pouco mais sério a respeito disso. Porque o plano de Deus para você e para mim são os melhores. Está em Jeremias 29:11. Um detalhe. Hoje nós vimos as premissas e só um pouquinho de como vai ser o nosso estudo. Um pouco ali, um pouco aqui. Nós vamos trazer as referências, nós vamos trazer o que está escrito a respeito daquilo e vamos chegar na Bíblia a uma conclusão. Sempre na Bíblia. Alguém que já entende um pouquinho mais de Bíblia vai dizer: irmão Coragem, mas no Apocalipse cita abismo assim, calma. Mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar lá. Para hoje, nós precisamos entender esse quebra-cabeça que agora já está montado. Que Deus abençoe você. Oremos então. Obrigado, Senhor. Obrigado, bondoso Deus. Obrigado, Espírito Santo. Porque nós sabemos que essas pessoas que estão aqui, ao levantar as suas mãos, eles estão dizendo para sim, não por mim, nem pela mensagem. Eu sou um vaso de barro, Senhor. Se muito for, eles estão dizendo sim é para o Senhor, Espírito Santo, porque é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor, não é o pregador, não é o professor, é o Senhor. E essas pessoas, nós temos orado, eu e a irmã Lisandra, todos os dias, para que elas estejam nas tuas mãos, Espírito Santo. É o Senhor que vai falar o coração de cada uma de forma personalizada, tratando daquilo que precisa ser tratado para que elas tomem decisões ao teu lado. Daqui a pouco eu vou deixar de existir, não sei, pode ser, mas a tua palavra permanece para sempre. Daqui a pouco outro professor virá para dar um estudo aqui. Que bom, glória a Deus. O importante é que todos que abrirem as suas telas aqui para falar, falarão iluminados por ti, porque é o Senhor que nos leva às mãos e aos pés e à forma e até a mente de Cristo. Por isso, Espírito, que nós estamos te suplicando e agradecendo agora. Fique conosco e nos faça mais semelhante a Jesus. Tenha piedade de nós. Abençoe a todos que aqui estão e aos nossos familiares, para que juntos nós possamos dizer como Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque nesse instante, todos nós podemos e devemos falar como Samuel. Até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado por tudo, pois o Senhor é o nosso pastor e o Senhor não nos faltará. É a nossa oração e agradecimento e pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Saúde. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos lá, as perguntas? Posso fazer uma pergunta? Pode. Foi falado, desculpa, você falou, né, no Gênesis 2, está falando do abismo,
Está falando no Apocalipse 20, o quê? Você vai fazer um link, você vai pegar Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, você vai linkar com Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 3, e você vai pedir ajuda de Jeremias para entender o que um e o outro estão falando, em Jeremias capítulo 4, versículo 23 até o versículo 26. Eu vou repetir. Apocalipse 20, de 1 a 3, com Gênesis 1 e 2, com Jeremias 4, 23 a 26. Aí nós vamos entender o que é o abismo do livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3. É assim que se estuda a Bíblia. Um pouco aqui, um pouco ali. Amém. Obrigada. Nada. Mais alguém? Será que não pode colocar no grupo essas referências? Pode, irmã. Irmã Jaciara. O que eu gostaria que, durante o estudo, nós tivéssemos o costume de estar com a Bíblia aberta e fazer essas referências. E como eu disse, essa semana eu devo postar no grupo o material das premissas e o material e essa primeira conexão que nós fazemos com a Bíblia. Assim que eu gosto de estudar a Bíblia e ensinar também. Quando eu tenho oportunidade que eu vou para outras igrejas pregar ou para a casa das pessoas, eu sempre procuro ajudá-los a compreender a Bíblia como um todo. Você não pode ler o livro de Salmos sem lembrar que tem o livro de Gênesis. Você não pode ler o livro de Gênesis esquecendo que tem o livro de Apocalipse. Você tem que ler a Bíblia como um todo. Você sentou na mesa, você chama todos os profetas para estar ali, no sentido de que o Espírito Santo está ali. Então, que o Espírito Santo nos conduza a ter esse tipo de leitura, que é uma leitura que eu chamo de leitura abrangente, é uma leitura composta, ela não é leitura individual. Você vai ler o Salmo 23, tendo como na mente que existe vários livros antes e vários livros depois. Assim é mais fácil para entender a Bíblia, tá bom? Irmã Jaciara, então depois eu vou postar no grupo, pode ficar tranquila. Lisandra? Irmão Coragem, nós temos aqui algumas preciosas irmãs que já colocaram aqui a anotação no chat. Então, aqueles que quiserem anotar, pode vir aqui no chat pegar, tá? Os versos. Pode printar, né? E depois anotar aí lá na Bíblia e fazer as referências. Exato. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? O pessoal está meio tímido, viu, irmão Coragem? Será que é porque eu estou um pouco feio hoje? O povo não está gostando? Não, pessoal, meu filho, é Não, tá tudo certo. Muito linda a pregação. Muito gostosa. Olha quem está aqui, rapaz. Nós temos uma pessoa importante entre nós. Outra pessoa, né? O Douglas assistiu o testemunho dele na sexta-feira. Tudo bom, irmão Douglas? É o esposo da Lisandra. Eu sei. Bênção pura sem mistura. Boa noite a todos, tudo bem? Pronto, agora a tela ficou mais bonita. Apareceu um homem bonito aí para vocês, tá vendo? E aí, tudo bem, Douglas? Tudo bom, graças a Deus. Pude acompanhar no finalzinho, eu ia tentar entrar bem no comecinho, mas estava no caminho aqui da casa dos meus pais, pude encontrar um amigo de infância aqui no caminho e a conversa se estendeu. E como toda conversa, a gente tem que terminar em Jesus e na Bíblia, né? Amém. Nós estivemos ali falando sobre a palavra de Deus também. Sim. Foi uma bênção. Consegui entrar bem depois, no finalzinho. Se preocupe não. Você vai ter sua oportunidade aqui. Eu quero te ajudar no que você precisar. Estou aqui para ser seu servo, tá bom? Muito bem. Eu estou vendo a irmã Luzia, está com a mãozinha aí. Irmã Luzia, a senhora quer perguntar alguma coisa? Oi, irmão, eu quero saber desse irmão Douglas. Menino, esse me deu um testemunho que até hoje eu choro quando eu escuto a voz dele. Misericórdia. Esse menino é de onde, irmão Coragem? Esse menino é o esposo da Lisandra, que é a nossa... Não, eu não sei quem é a esposa dele. Eu digo, ele é de onde? Ele perto de onde tu morava, de Itamaraju? Não. Douglas, ele é um homem do mundo. Ele já morou na Itália, ele já morou nos Estados Unidos. Ô, Douglas, você já morou na Guatemala, eu acho que foi isso que você falou? Como é que é o nome do lugar? Honduras? Na Europa, eu morei em Portugal, Espanha, Itália, França, Suíça, Inglaterra. Eu acho que só. Morei nos Estados Unidos depois
e depois numa ilha de Guadalupe, que pertence à França. Isso, Guadalupe, é esse o nome da Guadalupe. E a esposa atrás também, ô Jesus, tadinha. Sim, mano. Irmã Luzia, então é difícil dizer de onde ele é. Tadinha. Nós poderíamos dizer o seguinte, que o Douglas é um cidadão do céu, que está passeando por todos os lugares que ele pode aqui na Terra. Mas hoje eu moro... Como foi que ele entrou na sala? Irmã, eu moro na cidade de Monte Azul Paulista, no interior do estado de São Paulo. Uma localização próxima, algum lugar conhecido que vocês já ouviram falar, é a cidade de Barretos. Uma cidade conhecida aí mundialmente. Então, eu moro próximo da cidade de Barretos. Olímpia, onde tem um parque de termas, né? Também que é conhecido. E a cidade de Ribeirão Preto, eu moro no meio certinho, entre a cidade de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Fica 100 quilômetros de distância de cada cidade. Então, essa é a minha localização. E a associação que nós pertencemos chama Paulista Oeste, o campus aqui. Um pouco das... Se eu te contar de onde eu moro, meu Deus do céu, sou perdidinha nisso aí. Muito longe. Mas o testemunho desse menino, ó Senhor. Até mandar para o meu menino para ele ouvir, eu mandei, sabe? Deus se vai ouvir. Vai sim, se Deus quiser. Agora que eu faço parte dessa sala, hein, irmão Coragem? Eita, que bem. Traz o povo para cá para estudar um pouco da Bíblia. Nós vamos estudar sim, sempre com muita simplicidade, mas tudo baseado na palavra, tá bom? Oh, meu Deus, esse povo é um povo de Deus. Olha só, a Pâmela está querendo o seu testemunho, então nós vamos postar. Lisandra, por favor, coloca o testemunho dele lá no grupo, para que as pessoas aqui que querem ouvir, que tenham a oportunidade de acompanhar. Está na sala 57. Nossa. Eu acredito que não foi a primeira vez que Douglas deu testemunho e pregou lá, né? Deve ter outros, né? Mas eu só acompanhei esse agora. Os outros eu não lembro. Eu preguei, eu acho que 4 vezes, se eu não estou enganado. O testemunho que a gente deu da primeira vez foi eu e a Alessandra junto. Ali é só parte de um testemunho. Tem muitas coisas que a gente não pode falar, até pela abrangência, né? Presencialmente eu falo mais detalhes, e é muito maior assim meu testemunho, ali o tempo não permite, mas é muito maior meu testemunho. Misericórdia. E passei lição também na sala 57, um período, e a Alessandra também passou a lição durante a semana lá também. Uma semana ela passou, e na outra eu passei lição na sala 57. Legal. É família linda, Deus abençoe, viu? Mas os outros testemunhos, então, coloca lá no link, porque eu não assisti, não ouvi. Esse de ontem, de sexta, foi. Foi sexta, isso mesmo. Para mim, hoje é domingo, né? Ele testemunhou na sexta. Eu vou te mandar, Luzia, para que você acompanhe o testemunho dele. O de sexta eu ouvi, meu amado. Eu não ouvi os outros. Os anteriores eu não ouvi, não. Vou procurar depois para acompanhar. Eu só acredito o Rogério já acha. É verdade. Existe alguma pergunta, alguma consideração que vocês gostariam de fazer ou falar? A irmã Jaciara também está pedindo testemunho. Então, já sabe, Lisandra, colocar lá no nosso grupo. Bom, eu acredito que não há mais nada, não estou vendo nenhuma mão aqui, eu estou olhando aqui no notebook, não vejo. Então, isso significa que a Luzia Araújo está com a mão levantada. Já falou, ela já testemunhou. Obrigado, irmã Lene. Agora, então, eu vou fazer o seguinte, eu gostaria de falar para vocês que nós precisamos buscar os que faltaram hoje, hein? Então, eu senti falta de algumas pessoas, nós precisamos apadrinhar essas pessoas, tá? Então, eu vou dizer de novo quem não estava aqui. Eu não vi o André aqui, Kleber entrou depois, não vi a Maiane aqui, o Hernandes está aqui conosco, a Isiliane está aqui conosco, a Maria Luciene não apareceu, nem a Maria Cristina. Nós vamos buscar depois essas 4 pessoas, além dos que estão hoje, claro que nós vamos acompanhar de perto, tá bom? Bom, que Deus abençoe a todos. Eu vou deixar agora que Lisandra dê continuidade à classe, e se o meu amigo Douglas quiser fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa do que foi falado, está aí à disposição de vocês. O tempo agora é de vocês. A voz desse menino. Olha, quem dizia que eu ia ouvir a voz desse menino aqui? Eu achei que eu não ia ouvir nunca mais. Como o mundo é pequeno, hein? Deixa eu contar o que aconteceu, rapidinho. A gente gosta muito dela. Ontem,
eu tive um problema de madrugada. Eu terminei de passar uma lição, já contei em outros lugares. Quando eu terminei de passar a lição, Douglas, na sala 45 da irmã Rivanda, alguns aqui participam, eu senti uma dor muito forte do lado esquerdo do meu tórax, no abdômen. E eu tenho uma saúde de ferro, nunca vou no hospital, graças a Deus. Fui diretor, eu só ia no hospital quando eu fui diretor de hospital. E aí, beleza, e quando eu passei pela Covid, eu precisei ficar internado, né? Aí eu terminei a lição já com o rosto, sabe? Aquela dor, meu Deus, que dor é essa? Eu movimentava, todo movimento que eu fazia estava muito dolorido. Se fosse do lado direito, apêndice, não tem jeito. Mas do lado esquerdo eu não tinha nem noção. Aí, o que aconteceu? Eu falei com minha esposa, falei, Tati, eu estou com uma dor, tá pesada a dor. Ela falou assim, ô, Tório, o que você acha que é? Eu falei, deve ser gases, talvez, não sei. Então, toma um chá, tal. A gente tem esse costume, né? E assim eu fiz. Quando foi isso, era 7 horas da noite, quando esse horário mesmo ontem, olha aqui, 1 hora da noite de ontem, eu não choro porque tenho dificuldade mesmo para chorar. Mas eu fiquei muito mal. Aí o que aconteceu? Deu meia-noite, 11 horas da noite, não aguentei a dor. Bati no quarto, falei, Gabriel, me ajuda, filho. Ele falou, o que foi, pai? Eu falei, eu estou com uma dor muito forte aqui, você pode me massagear? Posso? Deitei, massageou, subiu nas minhas costas, fez o que pôde, aliviou. Quando aliviou, eu deitei para dormir. Quem disse que veio o sono? Aí eu ia no banheiro, nada. Não conseguia fazer nada. Eu falei, meu Deus, tem um negócio errado com o meu organismo. Sentei de novo onde eu estou e fiquei a noite aqui. Quando foi um pouco antes de meia-noite, minha esposa chegou e falou, eu vou te levar no hospital. Eu falei, não precisa, Lopes. Isso é gases, daqui a pouco passa. Ah, mas você nunca sentiu isso? Eu falei, é verdade, mas a intensidade pode ser porque, sei lá, alguma coisa eu comi aí, fermentou e fez isso. Tá bom. Gente, resumindo, porque a história é longa, quando deu 3 horas da manhã, ela me perguntou, vamos para o hospital? Eu falei, não. Se eu não ficar bom até 4 horas da manhã, que eu estava orando ali, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Espírito, eu não quero ir no hospital, me ajuda. Se até 4 horas da manhã eu não melhorar, 4 horas e 1 minuto, nós vamos para o hospital. E eu fui, porque não melhorou, piorou. Eu já cheguei no hospital numa situação deprimente de dor, e aí Deus abençoou, que rapidamente, aqui na Europa tem essa vantagem, né, Douglas? Você não demora, você chega rapidinho, eles atendem, atendimento rápido, bom, passou a medicação, eu melhorei, o médico me chamou e falou, ó, seu exame está perfeito, eu não sei o que aconteceu com você. A única coisa que eu estou vendo de errado aqui é sua glicose. Minha esposa até observou isso, ficou alta. Eu falei, mas glicose? Nós começamos na família Emanuel, que é outra sala que a gente participa, a fazer alguns processos de busca do Espírito Santo, e nós decidimos entre nós, eu, quando falei, olha, o que eu preciso deixar é o doce. E tem 7 dias, graças a Deus, as minhas papilas estão todas renovadas, tanto que eu comi uma manga essa semana, que as mangas daqui parecem manga, mas não é manga. É qualquer coisa, menos manga. Tem formato de manga, cor de manga, mas quando você vai comer aquilo, não tem sabor. E eu consegui sentir açúcar na manga. Falei, Espírito Santo, cheguei aonde eu precisava. Falei, estou melhorando. E quando o médico falou isso, eu falei, não, então tem uma coisa errada. Porque eu não comi doce, não como doce mais. Aí nós fomos pesquisar e descobriu que uma das possibilidades de uma pancreatite, que é alguma coisa no pâncreas, é justamente elevar o nível de açúcar no sangue. Eu falei, pronto. Aí eu saí de lá, e segunda-feira, se Deus quiser, procurar um médico aqui perto da minha casa, para que faça uma investigação aí, com os exames de imagem, para saber como está esses órgãos aqui do lado esquerdo. E por que eu corri para o hospital, né? Porque eu descobri que na hora que eu estava ali sentindo dores e orando, que uma mãe de um amigo meu tinha falecido com dor no estômago. Então ela estava tendo um infarto, Luciana, mas ela só sentia dor no estômago, percebeu? E aí eu falei, rapaz, eu não vou correr o risco não, eu vou para o hospital, porque pode ser algo mais sério. E de fato, isso me levou ao hospital e, graças a Deus, eu entendo que Deus, de alguma forma, Ele permitiu que eu estivesse nessa condição justamente para eu me cuidar. A partir de segunda-feira, não basta só fazer os exercícios e a dieta, você tem que também buscar os recursos de imagem para saber o que está acontecendo. Então, Luzia, pode ficar tranquila, eu estou bom. Você gostou de ouvir a minha voz aqui, eu espero durante um bom tempo estar aqui com vocês. Ou, pelo menos, até o Em dia nome que de Jesus. Ah, nossa. Amém, amém. Glória a Deus. Eu fiquei tão junto que nem sono eu senti até agora. Misericórdia. Ele ficou triste, assim. Deus ajuda. Misericórdia. Não vê que Mas nós eu não- temos que sair ainda A gente junto. ora todo dia por você. Todo dia nós oramos por Amém, você. amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Lisandra, é contigo, minha irmã. Deus abençoe você. Obrigado, Douglas. Essa casa é sua. Eu estou aqui, que você está deixando eu entrar na hora que você quiser. O microfone é seu. Deus te abençoe muito. Gostei muito do seu sermão, do seu testemunho. Você, como diz o pastor,
Você é bênção pura sem mistura. Foi um testemunho, um sermão. E eu gosto disso. E eu gosto também quando tenho a oportunidade de contar a minha história, que a minha história é longa. Ontem só foi mais um capítulo dessa longa história. Oh, Eu tenho Deus, certeza que, mais uma misericórdia. vez, o Espírito Santo queria que eu aprendesse alguma coisa. Deus abençoe a todos. Obrigado. A Alessandra contou um pouco. Eu vou te ligar. O melhor é você me ligar no momento que você. Porque eu consigo atender aqui, eu me adequo. Contou um pouco da sua história, é magnífico. Eu adoro ouvir esse tipo de testemunho de vida, assim como o teu. E esse tipo de testemunho, lógico que eu peço a autorização da pessoa, eu uso depois nas minhas pregações. Eu digo, nosso testemunho é a pregação ao vivo ali, né? É a pessoa ao vivo mostrando aquilo que Jesus fez na vida dela, a transformação, o milagre, a cura. Isso é maravilhoso. E quero ouvir mais, assim, da tua história, desse teu testemunho, das suas lições de vida aí. Magníficos estudos, que Deus continue te usando poderosamente, como tem feito. Essa disponibilidade, nós podemos dizer que isso seria uma inveja santa ou algo a ser copiado. E quando Paulo diz, de meus imitadores como eu sou de Cristo, o irmão não precisa ter medo ou vergonha de dizer essas palavras. Pessoal, sede meus imitadores. Que não é fácil pessoas dedicar tempo para falar da palavra, inclusive num sábado à noite, num fuso horário onde já é madrugada no país. Isso é para honra e glória de Deus. Deus seja louvado, o nome de Deus exaltado. E através da sua vida, as pessoas vão estar vendo Jesus. Jesus não vai aparecer para ninguém. Você vai ver Jesus através das pessoas. E o nosso irmão Corágio, ele foi criado à imagem e à semelhança de Jesus. Ao você olhar para a vida dele, você vai ver Jesus. Imite esse irmão nessas coisas, de sempre dizer sim para Jesus. Poderia estar fazendo muitas coisas aí nesse país, poderia estar dormindo agora, descansando, e ele dedicou o tempo, dedicou os talentos, os dons e aquilo que o Espírito Santo capacitou para estar ensinando você sobre a Bíblia. Não se acanhe em fazer perguntas. Prometo que nos outros estudos vou tentar aqui estar participando com vocês e vou fazer perguntas que às vezes vocês ficaram com vergonha de fazer. Perguntas das mais diversas formas possíveis, mas que às vezes fica no nosso coração o porquê daquilo outro. E aquilo que a Bíblia levanta ali de perguntas ou de informações, ela mesma responde. O irmão Coragem vai mostrar para vocês na Bíblia onde está a resposta, o porquê de muita coisa. Tem alguns porquês que não tem a resposta, mas a maioria das coisas tem as indicações e muitas respostas tem na palavra de Deus. Então, vou fazer algumas perguntas, talvez vocês não tiveram coragem de fazer, mas pode fazer, esse é o momento que vocês devem fazer. Deus abençoe a todos. Eu já falei demais, né? O marido, faz uma oração, então, para a gente. Tá, faço sim. Agora é somente oração, vocês já finalizaram? Tem alguma parte de finalizar? Já sim, já finalizamos. Então, tá ok, então. Bom, eu cheguei aqui agora, temos algumas pessoas, está todo mundo de câmera fechada, né? Só tem eu aqui de câmera aberta. Mas tá bom, fiquem à vontade como vocês estão. Vou fazer uma oração e vou fazer uma oração diferente. Essa é uma oração que eu sempre Coragem faço. voltou aqui. Ele tinha caído. Caiu, mas eu voltei. Escorregou aqui e eu voltei. Pode continuar, Douglas, estou ouvindo. Oração. E gostaria que vocês abrissem o áudio, já que não é possível todos abrirem a câmera. Abre o áudio para a gente fazer uma oração junta. É uma oração um pouco diferente, eu creio que eu fiz ela ali na sala. E quero fazer com vocês de novo. Tem algumas pessoas abrindo, né? Maria Isabel abriu, Verônica abriu a câmera também, estou vendo o rostinho de vocês, mas abrem os áudios, por favor. É uma oração, ela é um pouco diferente, né, como você já fez aí na sua vida. Eu vou falar aqui e você repete aí, combinado? Vai ter aí o delay da nossa chamada aqui, mas eu vou fazer ela espaçadamente. Então eu falo e você repete. Combinado? Combinado. Todo mundo, então, preparado? Vamos fechar os nossos olhos, então.
Vamos falar com o nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te amo. eu te amo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado por minha vida. obrigado por minha vida. Obrigado por minha família. Obrigado por minha família. Obrigado por meus amigos. Obrigado por meus amigos. Obrigado por meu trabalho. Obrigado por meu trabalho. Querido Espírito Santo, querido Querido Espírito Espírito Santo, Santo, obrigado pela mensagem de hoje. obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado. Esses ensinos fiquem guardados em meu coração. que esses ensinos fiquem guardados em meu coração. no meu coração. Nosso coração. Nós oramos em nome Nós de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos nós dizemos amém. 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 Glória a Deus. Pessoal, nosso próximo estudo sábado que vem, tá? Não esqueçam, às 19. Vamos ver aí se vamos fazer às 19 ou às 19h45. Vamos colocar lá no grupo, coloquei aí no chat o link. Para entrar é só clicar no link, que você já vai ser direcionado ao nosso grupo de estudos bíblicos, caso você ainda não esteja lá. Fiquem com Deus. Tem... Vê Marisa aí, vê se meu nome está lá. Se não, tá, pode deixar. Coloquei o link aqui no chat. Você pode só clicar que você já é direcionado lá para o nosso link. Mas qualquer dúvida pode estar chamando ao decorrer da semana, certo? O irmão Coragem vai estar colocando ali também o que ele prometeu para nós aí do estudo. E pode nos chamar a qualquer momento, tá bem? Se precisar de uma oração, tiver dúvida. Hoje é a segunda promessa que eu faço. A irmã Lene está aqui com esse sorrisão bonito dela, porque no grupo dela eu prometi postar o vínculo das 3 primeiras festas com as 3 últimas festas e a relação que existe, não são coincidências, né? O Espírito Santo separou. Eu falei, meu Deus, que horas que eu vou fazer isso? Mas vou fazer, pode ficar tranquilo. Tanto para o grupo de lá, quanto para o daqui. Pode deixar que eu cobro ele, viu, irmãos? Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana na companhia do nosso Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Tudo. Minha filha, você é uma bênção.